Recomeçar nunca é fácil. Quando tudo parece perdido, a vontade de desistir pode falar mais alto. Mas existem 3 motivos que eu vou te dar hoje, mulher, que tornam qualquer recomeço válido, qualquer pequeno recomeço, mesmo quando você ainda não consegue enxergar o resultado. Eu sou Fabrícia Alves e estou aqui para desmistificar o que é surreal. Possamos voltar a viver a vida normal e sonhar, sim, sempre é possível sonhar e recomeçar de uma maneira mais realista, mais racional do que muitas das vezes a internet e as redes sociais nos mostram, que sempre os recomeços ou você já ser alguém tem que ter todo tipo de ostentação, de coisas grandiosas, e isso não é tão real para aí 80 ou mais de 90% das pessoas. É tão real para aí 80 ou mais de 90% das pessoas. Gente, ninguém muda de vida em um único momento. A mudança acontece quando você continua mesmo sem sentir confiança, mesmo sem garantia de que vai dar certo. Esperar um momento perfeito, às vezes pode significar você esperar para sempre. Tome nota disso. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, e se você está esperando, às vezes, o capital chegar, se você está esperando a ajuda de alguém, se você está esperando as coisas melhorarem, você vai ficar para trás. Você não vai conseguir seus objetivos, porque nunca vai chegar um momento perfeito. Se você não começa agora, se você não se levanta agora, dificilmente vai ter um momento perfeito para você conversar. E às vezes o único sinal que você precisa é você decidir dar o próximo passo. É isso mesmo. Você dá o próximo passo. Se hoje tudo parece impossível, tudo está impossível. Mas eu não vou tentar resolver esse impossível. Eu não vou tentar resolver a minha vida inteira. Eu vou dar o meu próximo passo. E qual seria o meu próximo passo? Você quem vai decidir. Eu trabalho cada mês em um local. Então eu conheço muita gente, e principalmente mulheres. E eu sinto que, às vezes, as pessoas se identificam muito comigo e começam a contar suas histórias. E perguntam, né, o que eu devo fazer e tal. E eu penso o seguinte: primeiro, você tem que decidir o que fazer. Você tem que colocar a sua prioridade. O que é prioridade para você? O que for prioridade para você, você vai buscar com toda a intensidade. Você realmente vai colocar aquilo como prioridade na sua vida. Só que tem muitas pessoas que não sabem nem por onde começar. Então, hoje aqui, eu vou te mostrar 3 motivos. 3 motivos para que você pense: recomeçar não é impossível. Então, o primeiro motivo é porque o futuro não precisa ser continuação do passado. Tem gente que não sai do lugar porque não larga o passado. Nós não precisamos do nosso passado. Por quê? Ele já passou. Se você traz algum lucro dele, tudo bem. Se não traz, você não precisa mais dele. Então, para que carregar todo o peso do passado em cima das costas? Se eu não consertar aquilo lá no passado,
eu não vou ser feliz agora. Só de você ter esse pensamento, muita coisa fica paralisada na sua vida. Muita coisa. É um pensamento de baixa frequência. Os erros que você cometeu no passado, as oportunidades que perdeu, as dificuldades que enfrentou, não precisa definir os próximos anos da sua vida. O passado explica muita coisa, mas não determina quem você está ou quem você será ou onde você vai estar daqui para frente, se você decidir por isso. Cada decisão tomada hoje começa a escrever uma nova história. Se eu fosse olhar o meu passado, eu acho que eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu tive um passado de muita vulnerabilidade, em que eu própria não decidi as minhas decisões. É interessante, né? Em muitas coisas que me aconteceram lá no passado, foi como se eu deixasse os outros decidir a minha vida. E foi assim durante muitos anos, debaixo de uma ditadura. Então, hoje, se você quer fechar as contas com o seu passado, você perdoa o seu passado. Você se perdoa por, às vezes, tantas atitudes que hoje você vê que não valiam a pena. Então, o que eu tenho para te dizer do passado? Perdoe o seu passado e se perdoe. E assim você vai ficar livre para você percorrer e dar o próximo passo. Segundo passo para você recomeçar sem culpa. Você muda mais do que você imagina. Você muda, a gente muda. A gente é uma metamorfose, né? Como diz Raul Seixas. Eu era uma pessoa ontem, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. E amanhã eu serei. A gente muda, a gente não tem uma opinião para sempre, é diferente. Por quê? Você vai tendo mais conhecimento, você vai procurando mais entender as coisas e vai mudando de opinião. Então, a pessoa que tentou e falhou há alguns anos não é exatamente a mesma de hoje. Você é outra pessoa, né? Tem novos rumos. Você ganhou experiência, maturidade e novas perspectivas. Muitas pessoas desistem, acreditando que terão o mesmo resultado de antes, sem perceber que elas já mudaram. E quando você muda, suas escolhas e seus resultados também mudam. Isso é verídico, né? Você vê que muitos grandiosos aí, poderosos, como o Roberto Marinho, começou os seus impérios bem tarde, né? Tarde fala do comum que as pessoas esperam começar a vida. Roberto Marinho começou a Globo aos 60 anos de idade e viveu até, se não me engano, mais de 90 para ver o império dele fluir. Então, por que você está se achando atrasado para recomeçar? Sendo que hoje você tem novas perspectivas, você tem novas novidades. E hoje pode dar certo. E hoje pode ser um recomeço. E isso é infinito. Novas coisas, novas possibilidades, novas pessoas. Às vezes hoje você não está no mesmo lugar que você estava há 10 anos atrás. E tudo pode ser diferente. Terceiro motivo. A dor de não tentar costuma ser maior do que a dor de tentar. Gente, vocês estão entendendo? Tentar pode trazer medo, incerteza e até novos erros. Tentar não é garantia que vamos acertar. Mas viver se perguntando: e se eu tivesse tentado?
É horrível. Costuma ser um peso maior ainda. O arrependimento de nunca agir pode acompanhar alguém por muito tempo. A gente vê aí quando as pessoas estão em fase terminal. Qual é um dos maiores arrependimentos? De não ter feito a vida do jeito que eu queria ter feito. De ter deixado os outros dar tanto pitaco na minha vida. De não ter perdoado. Uma coisa também que mexe muito com as pessoas em fase terminal. Então, a dor de não tentar é maior do que a dor de tentar e errar. O que a gente espera para tentar? O que a gente espera para recomeçar? Eu tive vários recomeços. Esse vídeo aqui não cabe no que eu tenho que falar sobre meus recomeços. Ainda mais para mulheres. Ainda mais para mulheres. Esses dias, eu estava ouvindo uma história de uma mulher. O marido dela foi preso. Por quê? Bateu nela. E ela chegou lá na delegacia e começou a chorar. E a policial perguntou, mas por que seu marido te bateu? Ela disse, porque eu fui no salão fazer o cabelo. E aí, gente? E aí? Será que essa mulher não pode se levantar, sair dessa relação e recomeçar em outro local? Em outro lugar? Longe disso, dela apanhar porque foi ao salão e ao cabelo. Então, esse é um exemplo de recomeçar. Vai recomeçar a sua vida, filha. Vai fazer um curso. Sai dessa relação que não te acrescenta em nada. Sai hoje, sai agora e recomeça. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Como a gente diz, enquanto a porta não for do caixão, ainda dá tempo. Sai dessa zona de conforto. Você vai depender de uma pessoa que te bate, que te explora, que não tá nem aí para você. Mulheres que hoje em dia a gente tanto vê em relações super, hiper abusivas. E as mulheres continuam tentando, às vezes por causa até de uma religião. E eu já vivi muitos abusos da religião. Posso fazer até uma série aqui. Então, para mim, recomeçar sempre foi a prioridade e outra coisa, a minha única alternativa. A minha única alternativa. Que estava latejando na minha mente. Eu preciso recomeçar, eu preciso recomeçar. E em várias coisas eu recomecei. E hoje, graças a Deus, eu estou vivendo muito dos meus recomeços. Então, se eu conseguir, todas podem conseguir. Eu falo para mulheres que às vezes esteve na minha mesma situação de vulnerabilidade. Recomece. Recomece hoje. Recomece nesse minuto, nesse instante. Então, nossa conclusão é: se você sente que é tarde demais, lembre-se de uma coisa. Ninguém consegue mudar o ontem. Mas qualquer pessoa pode decidir o que fará hoje. Você tem a decisão nas suas mãos. Talvez seu recomeço não transforme sua vida de um dia para a noite. Mas pode ser exatamente o primeiro passo que daqui a alguns anos fará toda a diferença.